campanha das campanhas. Doze dias de clamor para 12 meses de bênçãos. A Hesed Veshalom Alechem, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Acabamos de passar por uma experiência fantástica e extraordinária de ministrar aqui no altar da Igreja Evangelho Pleno em Cristo, presidida pelo apóstolo Rodrigo Salgado e pela sua esposa Bispa Cristina. E queria contar para vocês e compartilhar que foi uma experiência fantástica e extraordinária, porque de fato Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, estava neste lugar. O texto ministrado foi que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E as experiências de que a Bíblia nos delata para superar os momentos de aflições, os momentos de angústia. Que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom a todos, graça e paz, que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua HaMashiach. Queria agradecer ao apóstolo Rodrigo Salgado pelo convite. Ganhei é um dos meus melhores amigos na atualidade. Ele fala que não gosta de me ligar para incomodar, mas eu fico orando para que ele me ligue, porque eu gosto de falar de Torá, de Bíblia, e também muitos conselhos que me dá, porque nós mais jovens devemos procurar conselhos com aqueles que de fato têm experiência e algo para nos acrescentar. Então por isso, louvo ao Eterno pela sua vida, pela amizade que nós temos, que o Eterno vos abençoe. Queria agradecer também os meus rabinos, que foram meus professores, Rabino Bonnie Cassidy, todos os meus mestres, porque nós valorizamos aqueles que nos ensinam, por isso nós estamos aqui de pé. Eu queria, antes de ler, abra comigo em João, Evangelho de João, capítulo de número 16, verso 33. João 16, 33. Enquanto você abre, eu sou um moré. O que é um moré? Pode se sentar, depois a gente lê. Vou falar uns 5 minutos ainda. Moré em hebraico quer dizer professor. Eu estou ainda estudando para um dia, se for da vontade do Eterno, tornar um rabino, para ensinar outras pessoas e fazer discípulo. Eu sou um judeu messiânico. Gostaria de deixar claro também, porque há muita confusão, nesse meio. As pessoas acham que para ser judeu você tem que nascer em Israel, ou nascer dentro de uma família judaica. Judaísmo é uma religião. Qualquer um pode se tornar judeu, entende? Então eu passei por uma conversão. Eu sou um judeu prosélito, messiânico. Tive contato com o judaísmo nos Estados Unidos, e hoje eu sou instruído por vários rabinos judaico-messiânicos que me auxiliam nessa caminhada. Então, que isso fique bem claro nos nossos pensamentos. Amém? Amém. O interessante é que a Bíblia, ela começa com a letra Beit no hebraico, que é Bereshit, que no português está escrito no princípio. E o interessante é que também a última palavra da Bíblia, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, no último versículo, a última palavra é um Amen, que é traduzida como Amém. E o Amém, em hebraico, que é Amen, repita comigo, Amen, quase parecido com o nosso Amém. Ele termina com um Nun final, que é representado pela letra N, para que nós possamos entender. Dentro dos estudos da Torá, dos estudos da Bíblia, dentro do judaísmo, nós temos uma técnica de interpretação chamada gemátria. Não é gemátria, é gemátria. E o que é isso? No hebraico não existem números. Os números são representados pelas letras. É como se fosse assim: a letra A representa o número 1, a letra B o número 2, a letra C o número 3 e assim sucessivamente. Então, se eu for escrever, por exemplo, o número 12, eu vou escrever em hebraico A, B. Um exemplo, para que você possa entender. Se eu for escrever o número 13, eu vou escrever A,
C, porém usando as letras em hebraico. Então, como dissemos, a primeira palavra da Bíblia em hebraico é Bereshit, que começa com Beit, que é a segunda letra do alfabeto da língua hebraica. E o que isso tem a ver com as nossas vidas, e o que isso nos traz de ensino? Muitas coisas. Porque se eu pego a primeira letra da Bíblia, que é um Beit, e junto com a última letra da Bíblia, que é um Nun, eu formo a palavra Ben. E a palavra Ben em hebraico é filho. Isso quer dizer o quê? Que de Gênesis a Apocalipse, o filho está oculto nas Escrituras, e ele é revelado para aqueles que têm o entendimento. E mais do que isso, a palavra filho não quer dizer qualquer filho, porque a palavra Ben, se eu transformo essas letras em números, eu obtenho o número 7 simplificado. Então não é um filho, quem está revelado nas Escrituras é o Filho de Deus, aquele que é perfeito, que não teve pecado e que foi morto no Calvário para que nós pudéssemos estar aqui hoje, reunidos e glorificando o Eterno, que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Então nas Escrituras, quando nós conhecemos o hebraico, as coisas parecem que abrem. Nós conseguimos ter entendimentos que, puxa vida, aos olhos humanos seria impossível. Por quê? Porque o oráculo da palavra está na língua hebraica, a revelação das Escrituras está na língua hebraica. Conhecendo as Escrituras na língua sagrada, porque o hebraico foi a primeira língua a ser criada, o primeiro idioma a ser criado. Os outros idiomas foram criados após o episódio da Torre de Babel, como todos conhecemos, que foram divididos a nações em 70 nações ou 70 idiomas. Então é muito importante para que nós possamos entender o hebraico e estudar. Se você tem uma oportunidade de estudar, faça isso, estude, porque só vai acarretar bênçãos para a sua vida, amém? João capítulo 16, verso 33, diz assim: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. De novo, eu venci o mundo. Mais uma vez, eu venci o mundo. Adonai, em nome de Yeshua, nós prostramos perante a tua presença. Adonai, tsefatá tiftá, ufi yagi terrilaterra. Adonai, abra os meus lábios e a minha boca cantará o teu louvor. Que o teu Espírito possa estar no nosso meio esta noite. Que o Senhor possa nos capacitar, Pai amado, para entender a sua palavra. Que o Senhor capacite o instrutor, o pregador, para que possa ser claro nas suas instruções. Que eu venha diminuir, o Senhor venha se engrandecer. Derrama sobre nós, Pai amado, o teu Espírito, o teu Ruach, para que então possamos ser transformados pela tua palavra, para que possamos ser avivados pela tua palavra, para que possamos ser edificados pela tua palavra, pela tua Torá sagrada, Pai querido. Pai amado, que toda palavra contrária, toda oração contrária, tudo aquilo que não pertence a ti, Pai amado, que seja retirado dos nossos meios, que bata em retirada em nome de Yeshua, porque aqui não tem lugar para o mal, aqui o bem impera, aqui o que pode imperar é a tua presença. Nós temos liberdade na tua presença, Pai querido. Nós temos liberdade, Pai amado, onde está o Espírito Santo. Então, Pai amado, que nós sejamos transformados pela tua palavra, edificados, consolados, Pai amado, em nome de Yeshua HaMashiach. E todos dizem amém. Nós passamos por um momento crítico na humanidade, momento desesperador, momento de uma certa tribulação, momento de uma grande aflição. E essa grande aflição é chamada de Covid-19. E essa aflição gerou muitas angústias no mundo, gerou muitas amarguras, gerou muita coisa ruim em várias pessoas, gerou muita tristeza, muito ressentimento, muita coisa ruim. Perdemos entes queridos, pessoas queridas que estão internadas, que estão nas UTIs, que estão nas CTIs, que estão nos prontos-socorros.
pessoas com medo, pessoas aflitas, pessoas amedrontadas por essa assolação, por essa tempestade. E quando eu aplico tempestade neste contexto, eu não estou dizendo chuva de bênção, porque a chuva, ela pode ser duas coisas, ou bênção, mas também às vezes a chuva é coisa ruim. Como assim? Eu aprendi que chuva é só bênção. Não, o dilúvio foi uma forte tempestade, uma catástrofe. Então o dilúvio também foi algo de aflição, algo amedrontador. E é exatamente isso que nós passamos agora. A pergunta a se fazer não é o porquê estamos passando por esta aflição. Quando você pergunta o porquê, você na verdade perde tempo. Por que eu estou passando isso? Por que o mundo isso? Por que isso? Por quê? Porque não ensina nada para a gente. A pergunta correta a se fazer é: o que Deus tem para nos ensinar no meio dessa aflição? É o que poderemos aprender no meio dessa dificuldade. É o que poderemos aprender no meio dessa catástrofe que está tirando a shalom, tirando a paz de muitos entes queridos, de muitos familiares. Eu não sei te dizer o porquê surgiu, porque essa seria a pergunta errada a se fazer. Mas eu consigo te dizer a origem do Covid-19. Todos sabem que a origem do Covid-19 partiu da ingestão de um animal que pela Bíblia Sagrada, pela Torá Sagrada, é proibido ingerir. E esse animal é o morcego. No livro de Levítico, capítulo 11, verso 19, e não somente no livro de Levítico, mas também no livro de Deuteronômio, no capítulo 14, é repetida a ordenança de não coma morcego. Assim como outras epidemias que surgiram, como por exemplo, a gripe espanhola, que ocorreu por volta de um ano de 1918, gerada pelo vírus influenza, e uma das mutações deste vírus é também oriundo de um animal, um outro animal, que eu não vou citar o nome, que também é proibido pela Torá Sagrada. Então as origens das epidemias, das coisas que nos trazem aflições, é através de uma violação, de uma desobediência daquilo que o eterno Hakadosh Baruhu, o santo bendito seja, nos estabeleceu. E o interessante é que até o Covid-19, o homem planejava, o homem fazia planos. Meu filho vai estudar em tal escola o ano que vem eu vou viajar, o ano que vem eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. A bolsa de valores ditavam quanto iria valer o dólar, quanto iria valer o euro, se estava em alta, se estava em baixa. Era tudo projetado pelo homem. Mas o texto sagrado diz: os planos são do homem, mas a última palavra é de Deus. E é onde Deus usa uma das menores criaturas que existe no mundo vivente, que é o vírus. O vírus chega a ser menor do que uma bactéria, por exemplo. Chega a ser menor do que uma célula. O vírus é um elemento que não é muito intrínseco, não é muito complexo. Não igual a célula, que existem mitocôndrias, ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, membrana plasmática, não. O vírus só possui uma cápsula, um RNA e uma cauda, acabou, não tem mais nada. E o Eterno usa uma das menores criaturas que Ele cria para fazer com que a humanidade se prostre e reconheça que quem é dono da vida, quem é dono do mundo, quem é dono de todas as coisas é aquele que está assentado no trono. É Ele que manda em tudo. E Ele usa isso para quê? Para que a humanidade pudesse amar mais depois da aflição, para que a humanidade pudesse pensar mais nos outros depois da aflição. A pergunta a se fazer é: o que eu aprendo com tudo isso? Nós aprendemos a amar, a ser humilde, a ajudar o próximo. É isso que nós aprendemos. E quando nós exercemos o amor, nós nos tornamos um em Cristo, nós nos tornamos um com Deus. Nós nos tornamos mais espirituais na pandemia, né? Fazia quanto tempo que muitos não oravam até a pandemia, não jejuava,
não dobravam os joelhos. Quando a aflição chega nos nossos lares, com os nossos entes queridos, e é exatamente isso que o Eterno usa, às vezes, a amargura, às vezes a aflição. Existe uma história fantástica de um grande rabino do século II, Rabino Hanina Ben-Dosa. E esse rabino, ele tinha uma filha. E vocês sabem que quando chega o sábado, que nós chamamos de Shabat, que é no pôr do sol da sexta-feira, nós acendemos duas candeias, duas chamas, que representa a luz da Torá nas nossas casas, a luz da Bíblia, a luz das Escrituras, que nós devemos observar e guardar o sábado, o Shabat. Por isso nós acendemos, para mostrar que essa luz agora está vindo para dentro de casa. É apenas um ato profético. Quem aqui gosta de ato profético? Toda sexta-feira nós temos a oportunidade de fazer isso, demonstrar que aquela casa está regida pela luz de Deus. E é por isso que é dito: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. E é por isso que nós fazemos. Todas as nossas ações, todas as nossas atitudes refletem na glória de Deus, refletem na comunhão que temos com o Eterno. Então, a filha desse rabino, geralmente quem acende as candeias, as chamas, é a mulher, porque é a mulher que comanda o lar. O lar, a casa, é território das esposas, é território das mães, não é território nosso. Ali é onde elas dominam, onde elas ditam as regras. Então a mulher, ela desempenha esse papel. E a filha, e a candeia, ela é acesa com óleo e um pavio. O óleo é necessário para que a candeia possa queimar, para que então possa haver luz. E chegando perto do Shabat, essa donzela, filha do grande rabino Hanina Ben-Dosa, se engana. E ao invés, não sei se por distração, talvez estava distraída, ou algo aconteceu que ela colocou vinagre, ao invés de colocar azeite. E sabemos que o vinagre não queima. O vinagre não é um combustível que vai manter a luz acesa. E ela se desespera. Quando ela vê que ela coloca o vinagre, ela procura o azeite, não tinha mais azeite. E ao invés de ter adquirido na sexta, pela parte da manhã, ela começa a se desesperar à tarde. Papai, e agora o que vamos fazer? Vamos ficar sem a luz do Shabat em casa. Puxa vida, eu errei, e agora? E o pai dela, muito sábio: filhinha, por que você está se desesperando? Por que você está apavorada? Por que estás aflita? Aquele que ordenou que o óleo queimasse é poderoso o suficiente para ordenar que o azeite queime também. Uma candeia como essa é poderoso o suficiente para ordenar que o vinagre também queima. Se ele é poderoso para ordenar que o azeite queime, ele também é poderoso para ordenar que o vinagre também queima. O que eu quero dizer, meu querido? Não importa se a sua vida está amarga, se a sua vida está azeda, se a sua vida está em aflição, aquele que é poderoso o suficiente para ordenar que o vinagre queime e se transforme em óleo, vai ordenar para que a aflição da sua vida se torne em doçura, para que a amargura da sua vida se torne em prosperidade e em coisas boas. E o que aconteceu? Ela acendeu as chamas com vinagre e o fogo ardeu. Assim como o fogo ardeu naquelas duas candeias, o fogo do Espírito arde dentro do seu coração. E hoje, através do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, Deus vem te dizer: a sua aflição está chegando no fim, a sua amargura está chegando no fim, o seu desespero, a sua tempestade, hoje ela chega ao final. Hoje ela acaba. Na própria Bíblia houve várias epidemias. Uma delas é a citada em Números capítulo 14. Em Números capítulo 16, é citada uma grande epidemia que acontece por causa de uma desobediência. Também desobediência, violação. Porque o que acontece? Todos conhecem a história de Coré, Datã e Avirão, ou Coré, Datã e Avirão. Desobedecem, vai contra o ungido de Deus.
a terra abre a sua boca e o engole. E o que acontece? O povo começa a acusar Moisés e Arão, a murmurar contra Moisés e Arão, como se eles fossem o responsável pela morte dos três. E nesse momento, uma praga assola a comunidade de Israel. Resultado dessa praga, 14 mil mortes. Da mesma maneira, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 21, outra praga assola Israel. Dessa vez também por causa de uma desobediência. Porque o rei Davi, ele contou as pessoas sem que o Eterno mandasse contar. Existe uma lei judaica, uma alahá, da maneira correta de se... Eu não posso contar a pessoa 1, 2, 3, nós não podemos fazer isso. Existe uma prática, existe uma correção. Porque se o rei conta, se o líder conta, o coração dele pode se engrandecer. Então é outra pessoa que faz a contagem, não o rei, não o líder. E Davi fez ao contrário, ele mesmo contou. O que aconteceu? Uma praga também, uma epidemia assola Israel. Resultado dessa epidemia, 70 mil mortes. Porém, todas essas epidemias tiveram um fim. Todas essas pragas tiveram um fim. Na época de Moisés e Arão, o que aconteceu para que essa epidemia parasse? A Bíblia nos diz no livro de Números capítulo 16, que Moisés e Arão prostraram os seus rostos no chão, se humilharam e clamaram pedindo para aquele que é todo poderoso. A Bíblia diz em 1 Crônicas capítulo 21, que Davi e os anciãos perante essa praga, prostraram-se no chão, se vestiram de pano de saco, se humilhando e inclinando, oraram e a praga cessou. Dessa mesma maneira, eu creio que uma igreja fortificada em oração, uma igreja fortificada em humilhação, a hora que dobrar os joelhos e clamar, essa pandemia vai chegar ao fim, essa epidemia se acabará, porque quem ora é a igreja do Senhor, e a igreja do Senhor é forte, porque as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Segredo, humilhação e oração. Cessaram as pragas. E logo depois que Moisés e Arão se prostrou, qual foi a tática? Arão, Moisés diz para ele: pega o incensário e sai passando incenso no povo. Vou melhorar. O líder diz para o segundo na liderança: dobra o seu joelho e começa a orar, porque o incenso vai subir. E quando o incenso sobe, ele responde aos nossos clamores, às nossas orações, porque é a oração que sobe e provisão que desce. Existe uma tática para que as nossas aflições possam acabar, porque Yeshua deixa, ele dá uma certeza: no mundo tereis aflição. É uma certeza. Ele não está falando talvez vocês vão, não, vocês vão ter, tereis, imperativo. A pergunta a se fazer é: o que eu tenho feito perante essa aflição? O que eu tenho feito perante essa atrocidade contra as nossas vidas? É por isso que uma igreja forte, uma igreja que ora, uma igreja que jejua, uma igreja que se consagra, uma igreja que se inclina, uma igreja que humilha, Deus atende às orações. Nessa noite, se existe um povo aqui precisando que a sua oração seja atendida, a chave é esta: não fique prostrado perante o seu problema, mas se humilhe diante do Eterno, abrindo a sua boca e exaltando aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração, porque hoje a sua adoração se transformará em clamor para Ele. Nós estamos hoje intercedendo pelo mês de novembro. Mês de novembro é que número mesmo? Mês 11. Mês 11. A palavra brahá em hebraico, porque são 12 meses de clamor para 12 meses de... Vamos falar em hebraico? São 12 meses de clamor para 12 meses de brahot, de brahá, de bênção. Lembra aquela técnica de gemátria de transformar as letras em números no hebraico? Se eu pego a palavra brahá, repete comigo, brahá.
Se eu pego essa palavra que significa bênção e transformo ela em número, sabe que número que transforma? Número 11. Quer dizer que toda palavra que sai do altar nessa noite, todo clamor, vai ser não suficiente para o mês 11, mas para o mês 1, 2, 3, 4, 5, os 12 meses de ano, vai se tornar bênção na sua vida. E somente para aqueles que acreditam, glorifica o nome do Eterno, porque Ele é digno de toda honra, glória e adoração. Mês 11. E o interessante é que mês que o apóstolo falou que vai para Israel, aí ele chama um judeu para vir pregar no mês 11, o mês que ele vai para Israel. Se fosse combinado, acho que não dava certo, dava? Se fosse combinado, não dava certo. A palavra profética, ela difere da sua realidade, porque para o mundo aí fora parece loucura. Eu estou intercedendo hoje, em janeiro, para algo que vai acontecer em novembro. Que doideira é essa? Que loucura. É claro, o evangelho é loucura para os lá de fora, mas para nós que temos intimidade com Deus, que estamos acostumados com o sobrenatural, isso se chama fé. Isso se chama fé. É a intercessão, é o clamor para a bênção te alcançar. Mas a palavra profética difere da sua realidade. Assim como Jacó, lembra? Jacó, nada no bolso, nada, nem para beber, nem para comer. Tinha um pote de azeite com ele só. E o pote de azeite, o interessante é que ele joga na pedra. Mas ele não estava com sede? Estava sem comida, sem bebida? Ele podia ter comido, ter tomado azeite, né? Pelo menos ali o gosto ia fazer alguma coisa. Só que o azeite não era para ingestão. O azeite não serviria ao propósito de comer. É por isso que tem gente que não prospera. Não quero falar de dízimo, mas tem gente que não prospera. Por quê? Fica tocando em coisa que não pertence a você. Fica tocando em coisa que não serve para aquilo. Quando a gente toca no dízimo que não pertence a nós, que pertence ao Eterno, Ele não vai matar sua fome, Ele não vai matar sua sede, Ele não vai fazer nada, Ele não vai cumprir o papel que tem que cumprir. É por isso que Jacó, conhecendo esse entendimento, derrama o azeite na pedra. E quando ele derrama o azeite na pedra, ele tem um sonho. E o Eterno no sonho ele fala assim, ó, tá vendo tudo isso aqui, ó, aonde que seus olhos possam alcançar, eu vou te dar. Eu vou dar tudo isso aqui. Eu imagino na pele de Jacó. Vai me dar. Eu não tenho nada agora. Eu não tenho nem um tostão. Eu não tenho dinheiro para comprar nem uma bolinha de gude. Eu não tenho dinheiro para comprar nem um farelo de pão. Pois é. Você não entende. A sua situação agora você não tem. Mas eu sou Deus não só de agora, eu sou Deus de ontem, de hoje e do amanhã. Agora você não tem nada, mas daqui a um tempo você vai prosperar. Agora você pode não estar acreditando na minha palavra, mas a palavra de Deus vai se cumprir, e na hora dele e no tempo dele. Jacó não tinha nada. Jacó não tinha nada no momento. Se tornou um dos homens mais ricos. Tão rico que ele teve que dividir a riqueza dele em duas. Mesmo assim ainda os olhos não alcançavam onde que estavam os bens. Tanto de presente que ele deu para Esaú, algo extraordinário. Então Deus não depende da nossa situação atual para poder trabalhar. Ele é Deus de ontem, de hoje e de sempre. Então nesse mundo nós teremos aflição. Estamos passando uma agora. Existe outro tipo de aflição também, a aflição com relação ao pecado. E que aflição que é essa? Todos têm pecado. Aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso, já pecou. Pecado é a transgressão da lei. É isso que está escrito, 1 João 3,4. Se todos têm pecado, a pergunta a se fazer é: como iremos melhorar? Porque tem gente, apóstolo, que faz do pecado um costume. Aí já não é mais pecado, aí é transgressão, é iniquidade. E infelizmente eu tenho uma notícia triste para você. Tem muito iníquo dentro da igreja. Sabe aquele pecado que você fala, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não dá nada. Eu costumo dizer para os meus amigos judeus, para os meus amigos homens de Deus, evangélicos, existe 3 tipos de shedim, de demônio, que assola a vida do crente, que assola a vida do homem de Deus. Pega nada, nada a ver e só um pouquinho. Esses 3 tipos de demônio eu vou falar um negócio para você. É difícil, porque tem assolado a vida de muito crente. Mas para aqueles que reconhecem o erro do pecado,
Sabe, para aqueles que não colocam, esconde o pecado lá no fundo do coração, que fala: essa aqui é minha falha, esse aqui eu reconheço, eu tenho que melhorar aqui. Que tipo de pecado que é esse? Vários. Tem o pecado da lascívia, tem o pecado da mentira, que é o pecado que muitos não gostam de falar. Por quê? Porque está na maioria do povo. E esse pecado, quando você tem humilhação e entendimento e humildade e reconhece, ele se torna para você uma aflição, porque você quer vencer, mas não consegue. Assim como tem outros tipos de pecado que se tornam uma aflição. Por exemplo, pessoas que querem vencer o vício do cigarro, o vício das drogas, pessoas que querem ser libertas, maridos que querem parar de adulterar, de trair as esposas, esposas que querem parar de adulterar, de trair os maridos, mas não conseguem. Então, quando você reconhece isso, ele passa a te assolar, ele passa a te afligir. E existe uma tática para superar eles. E essa tática para superar esses pecados está em 2 Crônicas 7,14. Em 2 Crônicas 7,14 está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se o meu povo fizer essas 3 coisas, então, essas 4 coisas, e converter dos maus caminhos, então dos céus eu ouvirei as suas orações, perdoarei os pecados e sararei a sua terra. Quando a Bíblia fala de terra, ela está falando de corpo, porque nós viemos do pó da terra. Então, quando a Bíblia fala de terra, ela está falando de nós em um mundo espiritual. É um nível mais elevado para aqueles que reconhecem que o pecado é uma aflição, para aqueles que querem vencer o pecado, para aqueles que querem vencer essa aflição. Aqui está a primeira chave: se humilhe, ore, converta dos maus caminhos, então ele ouvirá do céu a vossa oração, e essa aflição vai cair por terra, em nome de Jesus. Ei, meu querido, humilhação. Primeira coisa é humilhação. Tem que humilhar. O que é me humilhar? Eu reconhecer, eu sou pecador, eu estou com esse problema. Porque quem não conhece, eu não tenho esse problema, já é um ó. A gente vê no camarada que às vezes ele mente para bexiga, mente tanto que nem ele sabe mais o que é mentira e o que é verdade, já não consegue mais diferir. E eu vou dar uma notícia ruim para você: está cheio de gente assim dentro das sinagogas, dentro das igrejas, dentro das congregações, e isso é um problema. O camarada acostumou com o erro, já virou uma iniquidade. Mas a partir do momento que a pessoa se humilha, puxa, eu queria parar de mentir, já é o primeiro passo. Já reconheceu o erro, já reconheceu a falha, já reconheceu a transgressão. Esse é o primeiro passo, a humilhação. E eu vou contar uma história para você. Lembra que no começo da palavra nós falamos de que toda tempestade, nem sempre as chuvas, elas são bênçãos. No dilúvio eu posso aprender algo extraordinário, porque o dilúvio foi algo que assolou a humanidade, que afligiu a humanidade. E o que acontece no dilúvio? O pecado abundava naquela ocasião. Então Deus resolveu enviar um dilúvio, e por 40 dias e por 40 noites choveram na face da terra. Choveu até que os maiores abismos foram submersos, foram cobertos de água. E o interessante, meus queridos amados irmãos, que antes do dilúvio a terra não tinha esse clima dos quais conhecemos agora. Antes do dilúvio, a terra funcionava como um clima perfeito. Ou seja, se fosse 28 graus no norte, seria 28 graus no sul, no leste e também no oeste. Porque quando o Eterno separa as águas de cima e as águas de baixo na sua criação, a terra é envolvida por algo chamado canópio, que em hebraico quer dizer raquia. Os nossos sábios dizem que a estatura da humanidade era maior do que depois de Noé. A altura das pessoas, as vegetações eram mais ricas, porque os homens viviam muito mais do que depois do dilúvio, por causa justamente desse canópio que preservava a terra em uma única temperatura, em um único ambiente. E o que acontece com o dilúvio? O dilúvio não foi uma chuva, foi uma catástrofe. Porque a Bíblia diz que despenca a água de cima
e também a água dos abismos brota, para que a terra se enchesse de água. Capítulo número 2 de Gênesis diz que foram criadas as estações, mas não especifica quais estações. Já no capítulo número 8, quando acaba o dilúvio, as estações são especificadas: primavera, verão, outono e inverno. Todos sabemos que a primavera e o outono, que são opostos, são regidos por algo chamado equinócio. Sabemos também que o verão e o inverno são estações opostas e são regidos por algo chamado solstício. E o que significa o equinócio e o solstício? É a inclinação que a terra possui. Ora ela está inclinada para trás, ora ela está inclinada para frente. E essa inclinação da terra possui cerca de 22,5 graus. Ou seja, o globo terrestre ele não é certinho, ele tem uma inclinação, para que quando a terra der o seu movimento de translação, que são os 365 dias e 6 horas, e quando a terra fizer o seu movimento de rotação, que são as 24 horas, ela possa não ser queimada pelo sol. Se não houvesse essa inclinação, o sol concentraria a sua força no centro da terra, e no centro da terra seria impróprio para a vida, se tornaria num tremendo deserto. E quando surge essa inclinação, quando surge o equinócio, quando surge o solstício? Exatamente depois do dilúvio, porque antes do dilúvio a terra tinha apenas uma temperatura, era tudo muito bonito lá dentro, tudo muito bem, não havia neve, não havia atrocidades do tempo, não havia problemas no clima. Porém, depois do dilúvio, as estações climáticas foram alteradas. Depois do dilúvio, a terra sofreu mudanças. Não somente a terra, como também toda a sua geografia, toda a sua estrutura, toda a sua desenvoltura. E o que acontece no dilúvio? No dilúvio, a água vai caindo, a tempestade foi caindo, as aflições foram aumentando e a terra foi se inclinando. Quanto mais a aflição cai, mais a terra foi se inclinando. Quando ela chega no momento de 22,5 graus, o céu se fecha e aquela tempestade para. O céu se fecha e aquela aflição para. O que você quer dizer com isso? Quando nos inclinamos perante o Todo-Poderoso, a assolação, a tempestade, a aflição chega ao fim. E eu acredito que através do Espírito Santo, a aflição de muitos que estão aqui hoje chega ao fim. Hoje a aflição das drogas acaba. Hoje a aflição do tráfico chega no fim. Hoje, no dia de hoje, a sua doença acaba, se você tem fé. No dia de hoje, o adultério acaba. No dia de hoje, a assolação chega no final. Sabe por quê? Você ainda não entendeu. A mesma terra que se inclinou perante a tempestade do dilúvio representa você que nesta noite está inclinado perante o Todo-Poderoso. E hoje Ele fecha as comportas da aflição. Hoje chega no fim. Hoje acaba. Hoje acaba. Hoje acaba. Hoje acaba. Hoje a aflição acaba. Hoje a aflição acaba. Hoje tem um povo se humilhando. E como que eu me humilho, Moré? Quando você exalta a Deus, você coloca Deus acima. Quando você coloca Deus acima, você está embaixo se humilhando. Quando você abre a sua boca, você coloca Ele aonde Ele deve estar, que é acima sobre todos. Abraão passou por um momento de dificuldade também, um momento de aflição. Deus fala assim para Abraão: eu vou te abençoar, Abraão. Gênesis capítulo 12. Abraão, eu vou te abençoar. Gênesis capítulo 13. Abraão, eu vou te abençoar. 14. Abraão, eu vou te abençoar. 15. Aí Abraão se indigna: mas como é que o senhor fala que eu vou ter descendência como as estrelas, se até hoje eu não tenho filho? Todas as minhas coisas vai passar para Eliezer, o Damasceno. Sua promessa ainda não se cumpriu. Eu estou sofrendo com isso. Eu estou em aflição com isso. Isso está me afligindo.
A sua Bíblia está escrito que ele foi levado para fora. Gênesis capítulo 15, verso 5. Mas para fora da onde? A Bíblia não te explica para onde que ele foi levado, nem para fora de quê. A Torá só fala que ele foi levado para fora. Os nossos sábios dizem que nesse momento o arcanjo Miguel pega Abraão e leva. Isso é só para quem acredita, só para quem é espiritual, só para quem está conectado no trono. Pega Abraão e coloca ele no centro do universo. E o Eterno começa a falar com ele. Olha para as estrelas. E o centro do universo, você acha que Abraão fez assim para olhar as estrelas? No centro do universo, Abraão fez assim, ó, para olhar as estrelas, porque ele estava conectado com o Eterno lá no trono. Ele estava lá junto, lá com ele, lá juntinho. Olha as estrelas, você está vendo? Abraão olhava essas estrelas, e existia uma sabedoria da época, que o Eterno, Deus Todo-Poderoso, revelava algumas coisas através da posição dos astros. Não tem nada a ver com astrologia de zodíaco, não é isso, é outra coisa. É algo que nós chamamos de mazal. E a palavra mazal quer dizer fluxo natural, o decorrer natural das coisas. E quando Abraão é colocado no centro da vontade de Deus, no centro do universo, ele enxerga a posição das estrelas e ele fala: tá vendo? Não tem como, eu sou estéril, Sara é estéril, a promessa não vai acontecer. Aí Deus fala assim para ele: tá certo, Abrão é pai de Arã, pai de uma região. Abrão não vai ter filho, Abrão não vai prosperar. É por isso que a partir de agora você não chamará mais Abrão. Eu vou mudar o seu nome. E no hebraico, quando o nome de Abraão é mudado, é dito que o Eterno pega uma letra do seu nome, a sua essência, que é a letra Re, e coloca dentro de Abraão. Então Avram passou a se tornar Avraham, ou seja, pai de uma região, pai de Arã. Agora passou a se tornar o nome dele pai de nações. Abrão não poderia ter filho, mas Abraão agora vai ser pai de nações. Ou seja, aqueles que estão conectados com o Eterno, aqueles que estão ligados no trono da graça, aqueles que são obedientes, não depende do destino, porque Ele, o Todo-Poderoso, pode mudar o rumo da história de qualquer um que aqui está. Ele, o Todo-Poderoso, pode mudar o curso da vida de qualquer um. Disseram para você: não vai pregar. Disseram para você: não vai ser missionário, não vai ser missionária, vai morrer nas drogas, vai morrer no álcool, vai morrer na miséria. Disseram tudo isso para você, jogaram essas palavras na sua vida. Deus hoje, nessa noite, Ele tira a essência do nome dEle. Assim como Ele fez com Abraão, Ele coloca o nome dEle, a sua essência, dentro do coração de cada um dos que aqui estão. Vai pregar sim, vai ser liberto sim, vai ser curado sim. Deus não é Deus de sorte, Ele é o Deus que muda a fita, Ele é o Deus que muda destinos. Vai falir na epidemia? Não vai não. Deus muda o seu destino agora. Coloca a essência dentro de você. A sua empresa vai falir? Não vai. Deus tira a essência dele e coloca dentro de você. Oh. Ei, aleluia. O nome do Eterno é Yud, Re, Vav, Re, 4 letras. O Re, que é a segunda letra, e também a quarta letra, é a quinta letra do alfabeto hebraico. E o número 5 está ligado com Torá, palavra. 5, primeiro livro da Bíblia. E é por isso que ele não só muda o nome de Abraão, ele muda também o nome de... muda o nome de... Ele pega o rei do nome dele e coloca em Abrão. Agora não é mais Abrão, é Avraham, rei. Segunda letra do nome de Deus. Com Sara a mesma coisa. Não é mais Sarai, agora é Sara com H no final, que é o rei, que é a quarta letra do nome de Deus. E o legal é que os dois eram uma só carne. 5 que ele coloca em Abraão e 5 que ele coloca em Sara. 5 mais 5, 10. A essência dos 10 mandamentos, que foi com 10 palavras que Deus cria o mundo. Essa mesma essência
adolescência, Deus agora está criando do nada na sua vida. Te falaram que você não ia fazer faculdade, Deus vai levantar um trabalho, vai levantar um empresário para financiar a sua faculdade. Te disseram um dia que você nunca ia ser ninguém, Deus está te dizendo que o ano de 2021 vai mudar a circunstância da sua vida. A bênção de Deus está nesse lugar, e agora Ele sopra dentro do coração de cada um de vocês. Disseram assim: você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo. A essência de Deus agora assopra nas suas narinas, e somente aqueles que acreditam e começam a glorificar o nome do Eterno, a sua língua vai ser transformada em línguas de fogo, em línguas de brasa, porque quem está falando aqui não é um homem, é aquele que tem todas as coisas. Coloque sobre os seus pés um pouco. Se coloque sobre os seus pés. Abraão, Isaac e Jacó. Em Gênesis capítulo 15, Deus fala para Abraão assim: eu vou te fazer como as estrelas do céu, tão próspero como as estrelas do céu. Para Isaac, ele muda. Para Isaac ele fala assim: eu vou te fazer como a areia do mar. Não é a areia da praia, é a areia do... Para Jacó ele muda. Jacó, eu vou fazer de você como o pó da terra. Abraão, Isaac e Jacó. Abraão como as estrelas do céu, Isaac como a areia do mar, e Jacó como o pó da terra. As bênçãos de Abraão, Isaac e Jacó estão aqui nessa noite. Ou seja, da mesma maneira que ele disse para Abraão: eu vou fazer de você tão próspero e tão numeroso como as estrelas desse céu. O papel da estrela é trazer luz própria para o universo. Então de você, com a bênção de Abraão, ele transforma você em luz para as nações, em luz para o drogado, em luz para aquele que está perdido. Ele transforma em você com uma luz própria, e essa luz própria é a luz da palavra de Deus. Para Isaac ele fala assim: eu vou fazer de você como a areia do mar. E Deus está fazendo de muitos aqui nessa noite, assim como Isaac, a bênção que estava sobre Isaac. Porque na areia do mar a onda passa para cá e a onda passa para lá. Quando a onda passa, a areia não se mexe. Quando a onda passa para cá, a areia não se mexe. Isso quer dizer o quê? Não importa a aflição que você está passando, não importa a sua tempestade, não importa o seu vento, não importa o seu deserto, não importa o seu problema, Deus te diz nessa noite: eu vou te fortalecer como a areia do mar. Pode vir pancada que você não vai absorver, você vai ficar estático. Espera essa onda passar, que você vai ver a mão da minha glória. Espera essa tempestade passar, que você vai ver a mão da minha Shekinah te abençoando. E para Jacó, oh Yanácia, e para Jacó, ai, oh, oh. Para Jacó ele fala assim: fazer de você, Jacó, como o pó da terra. Hey, como o pó da terra. Oh, o pó sozinho não é nada, insignificante. Mas junta o pó daqui com o pó dali, com o pó daqui, com o pó de lá, com o pó de lá, junta tudo no mesmo lugar. Forma essa igreja maravilhosa de Cristo. Forma essa igreja maravilhosa. O pó, quando se une, se transforma em um corpo, se transforma em uma massa. E Deus está dizendo aqui nesta noite: para o mês de novembro, eu vou derramar uma bênção tal na sua vida, que vai ficar marcado
gerações e gerações, porque a palavra profética que sai desse altar não depende da sua realidade. As coisas vão se cumprir, a bênção vai chegar na sua vida. Uau! A gente sabe que quando você junta o pó da terra, se você esfarela a terra, ela vai diminuindo. Se você for dando pancada no pó na terra que está na sua mão, junta um pouco de terra e vai apertando, ela vai se esfarelando, ela vai se diluindo, ela vai se espalhando, até que ela fique quase um nada. E é assim que o inimigo faz na vida de muitos. O inimigo pega muitos e começa a bater, esfarelou. Começa a esmagar, esfarelou. Não é desfazer igual o barro na mão do oleiro. Aqui ele está desfarelando, batendo, machucando, assolando, afligindo. E vai diminuindo, e vai diminuindo, até que a terra na mão do inimigo se torna um nada, desaparece, some. É quando o inimigo olha para você e fala assim, ó: venci, ganhei, derrubei, fiz desaparecer. Mas através do sopro do Espírito, Deus ele junta esse pó que o ser humano não vê, que o diabo não vê, que os demônios não vê. Ele junta esse pó através do seu sopro, através do seu espírito, e vai acrescentando água, e vai acrescentando água. E quanto mais pó ele junta, mais água ele vai derramando. Quanto mais pó ele junta, mais água ele vai acrescentando, até formar um varão perfeito, até formar uma varoa perfeita. E dentro desse varão perfeito, e dentro dessa varoa perfeita, que sou eu, que é você que está aqui nessa noite, ele sopra na narina. Mas dessa vez não é como na criação. O Espírito Santo de Deus dessa vez está sendo colocado dentro de você. Mas para quê? Para que você possa vencer o dia mau, para que você possa vencer o dia ruim, para que você possa ter bênção, para que você possa prosperar, e para que você possa saquear o inferno e transformar nações. Ei, querido, a igreja pleno em Cristo é saqueadora de inferno, porque está capacitada com o poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. Somente aqueles que acreditam, levanta as mãos para o alto e dá uma salva de palma, exaltando o que é digno de toda honra, de toda glória e toda adoração. Deus abençoe. Eu sou o apóstolo Rodrigo Salgado, e você acabou de assistir uma mensagem que com certeza edificou a sua vida, dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal. Toda vez que nós tivermos um evento, uma mensagem, você estará recebendo as nossas notificações. Aqui estão nossas redes sociais, nos siga e compartilhe ao máximo, e que Deus te abençoe.